As primeiras peças que a gente vai fazer, então, como eu falei, é o porta-chave, tá? E um descanso de panela. Então, vocês vão receber aí, né, as pastilhas. Elas são quadradinhos, tamanho 2x2. E que vocês podem fazer da forma que vocês quiserem o mosaico. Mas assim, o alicate, tá? Então, ele tem aqui, né, a forma dele, onde ele fecha para quebrar, ó. Vocês vão colocar a pastilha, tem que colocar a pastilha aqui dentro, ó, bem certinho no meio. Quando vocês forem quebrar, não dá para vocês largarem assim e apertar, porque daí essa pastilha vai voar e depois fica difícil também até de achar. Então você sempre faz assim, você coloca a pastilha aqui e você faz assim com a outra mão, ó. Então assim, eu quero cortar ela no meio, eu seguro aqui e aperto, ó. Aí ela cortou, tá? Então eu vou pegar, ó. Vou colocar aqui e vou apertar. Cortei ela no meio, tá? Se eu quiser fazer uma florzinha, eu vou pegar uma caneta, tá? E vou desenhar aqui, ó. Eu vou tirar esse bico e esse bico, tá? Aí eu venho com um alicate e eu vou comendo pelas beiradinhas aqui, ó. Aqui, aqui. Depois eu viro. Aqui e aqui. Aí eu vou ajeitando ela para ela ficar bem certinha, uma folha, ó. Isso aqui serve tanto para folha quanto para uma pétala de flor. Uma folha eu faço dessa aqui com vários tons de verde, né? Para uma flor eu sempre vou usar em torno de 5 a 6 pétalazinhas nesse tamanho. Ó, eu vou comer uma pontinha de um lado e do outro lado a mesma coisa, ó. Vou comer a outra pontinha da pastilha. Aí, consegui fazer, ó, aqui às vezes tem que só arrumar. Então aqui eu fiz mais uma, ó. Aí, olha só. Eu consegui fazer aqui, ó, 5 pétalas, tá? Aí eu ponho uma folhinha, certo? E no meio eu tenho que cortar um círculozinho para colocar, fazer o miolinho da flor. Então, como que eu faço esse miolinho? Eu, já com experiência, faço a olho, mas vocês, ó, peguem uma canetinha, vão desenhar um miolinho, né? E vão comendo com um alicate, ó, em toda a volta, tá? Do desenho, né? Ó, daí eu consegui cortar aqui um redondinho, certo? E aí eu venho aqui, ó, no meio da flor, que eu já tinha colocado aqui, né? E aplico para fazer o miolinho dessa flor. E assim eu vou fazendo de várias cores. Aí conforme eu vou fazendo, eu vou intercalando aqui nos espaços. Agora eu vou ensinar vocês a fazer um outro corte para florzinhas, tá? Então assim, tenho a pastilha aqui, eu vou cortar ela na diagonal. Então eu vou colocar assim, ó, tá? Não vai mais ser reto, vai ser na diagonal. Seguro aqui na pontinha e aperto. Quando eu apertar, ela vai cortar assim, triangular, tá? Aí o que que eu vou fazer? Para quem não tem experiência, óbvio, vai desenhar, tá? Deixa eu desenhar aqui que eu já mostro para vocês. Então, ó, eu vou desenhar e ali aonde eu desenhei, tá? Eu vou comendo com o alicate em volta para formar uma pétalazinha, como se fosse uma pétala de margaridas, tá? Então aqui, ó, eu pego o alicate, né? E vou comendo aqui em volta da linha, tá? Da caneta onde eu escrevi, né? Onde eu desenhei.
E aí ela fica uma pétalazinha assim, ó. Aí eu vou fazer a quantidade de pétalazinhas dessa daqui que dê para preencher toda uma flor, tá? Então, olha só. No meu aqui, ó, ficaram 7 pétalazinhas, tá? Precisei de 7. Aí eu fiz um miolinho laranja também, certo? E 7 pétalazinhas. Dessa maiorzinha aqui, foram 6, tá? 6 pétalazinhas. Então, olha só, pra gente fazer agora uma outra flor, que é o girassol, então eu vou cortar a pastilha no meio, tá? Para usar 2 pétalas cada vez. Essa pastilha atrás, ó, as pastilhas elas são diferentes uma da outra, tá? Essa é assim, tem essa outra rosinha aqui, ó, que ela é uns quadradinhos atrás, tá? Essa outra aqui, ó, é desse jeito, tá? Então, assim, cada pastilha tem um formato atrás. Algumas facilitam mais para cortar, outras menos. Acaba quebrando as pastilhas mais fácil, tá? Por exemplo, essa aqui, que tem os quadradinhos, ó. Quando eu for cortar, eu posso pegar o alicate e cortar por trás. Então, eu vou marcar bem certinho ali, ó. Na primeira linha, né? E aí eu aperto com o alicate, ele quebra, tá? E ele já fica certinho no corte. Então, olha só, para fazer o girassol, a flor de girassol, né? Com a pastilha, eu vou quebrar bem no meio a pastilha aqui, ó, com o alicate, tá? E aí, vou conseguir fazer aqui 2 pétalas em uma pastilha. Então, para fazer a pétala, eu pego a metade, né, da pastilha e vou desenhar aqui, ó, ponta, certo? E aqui só arredondar assim, ó. A mesma coisa que eu fiz lá no primeira flor, que eu fiz a folha verde e as outras flores rosinhas, eu vou fazer, só que aqui vai ficar menor, porque ela é a metade de pastilha, né? Então ela vai ficar uma pétala mais fininha, que é a pétala do girassol daí, tá? Ó, daí pra cortar, mesma coisa, eu venho aqui na canetinha e vou comendo em volta, tá? Toda a volta onde tá a caneta. E vou fazendo, ó. Essa aqui vai ser a folha primeira lá que eu fiz. Então, vejam, tem bastante diferença de tamanho, tá? Porque aqui é uma pastilha inteira que a gente só arredondou. E aqui foi a pastilha que foi cortada ao meio 2 vezes, né? Aí foram feitas 2 metades aqui, ó, da pastilha. E aqui a gente arredondou cada uma delas para ficar a pétalazinha, tá? Eu vou fazer um miolo, só que o girassol, o miolo dele é um miolo mais largo, né? Mais ovalado. Não é um miolo redondinho, assim. Então, eu desenho aqui um formato oval e vou fazendo a mesma coisa, ó. Comendo com o alicate sempre em volta, tá? Depois que eu comi todo, ficou o formatinho oval aqui. Então, olha só. Depois que eu fiz todas as pétalazinhas do girassol, eu coloquei elas ali em volta, né, do miolinho. Então, acabou ficando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 pétalazinhas para a flor de girassol, tá? 6 para essa primeira aqui, que é com as pastilhas inteiras, né? Só arredondando a volta. E aí, essa outra aqui, azulzinha, tá? Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que aí a gente corta a pastilha na diagonal e arredonda em torno dela. Então, agora vamos lá, ó. Aqui estão as florzinhas, mas eu ainda não colei, tá? E eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo para como se faz a colagem. Primeira coisa, deixa eu mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Eu pego um pirizinho, tá? Coloco uma quantidade de cola, mas vocês também podem pegar
colocar essa cola numa bisnaguinha. Essas bisnagas que a gente tem de mostarda, ketchup, vocês enchem de cola ali, né? Porque o buraquinho dela daí é menor, então vai saindo menos cola. Porque se eu pegar o pote grande de cola que vocês estão recebendo aí e cada vez for virando, vai sair muita cola, tá? Então assim, eu prefiro colocar ou num pirizinho ou colocar num tubinho, né? Para sair com uma quantidade menor, tá? Eu peguei a pinça, ó, tô com a pinça aqui, tá? E aí eu vou escolher uma cor para eu fazer toda a minha borda, tá? Que vai ser tipo uma moldurazinha, né? Então eu pego, ó, pego a pinça, como se fosse comer sushi, né? Venho na cola, molho, tá? Então assim, ó, a parte lisa da pastilha é sempre para cima, tá? Por quê? Porque se eu colocar a parte que ela é marcadinha, né? Que tem essas ranhurazinhas aqui pra cima, quando eu for rejuntar, todo o rejunte vai parar aqui e vai ficar difícil de tirar, tá? Então assim, ela tem essas ranhurazinhas aqui para que quando entre aqui a cola, o silicone, a argamassa, ela fixe bem na base que vai ser colada. Então a parte lisa é para cima, certo? Aí eu vou colocar as pastilhas aqui em toda a minha volta, tá? Da minha base. Toda a minha volta eu vou colocando. Eu venho aqui, acerto bem, né, a borda aqui, ó. Ela não pode ficar para fora, tá? Ela tem que ficar rente à madeira aqui, para ficar um bom acabamento, né? Certo? Ó, aí está, então. Toda a volta foi preenchida. Vocês percebem que eu deixo um espaçamento, ó, entre uma pastilha e outra, tá? Esse espaçamento precisa ter para o rejunte. Então assim, mas precisa ser um espaço desse tamanho? Não, eu posso fazer um espaço mais juntinho, um do lado do outro. Porém aqui, eu não quis colocar a pastilha quebrada, tá? Eu quis colocar as pastilhinhas todas inteiras, ó. Então, o que que eu fiz? Eu deixei o espaçamento maior entre uma e outra para que ficasse certinho a quantidade de pastilhas inteiras. Então deu certinho 10 pastilhas em cada lateral, tá? 10 pastilhas, certo? Aí agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou começar a preencher aqui dentro. Então as florzinhas, né, que eu cortei lá no início, eu vou colar elas bem no centro. Então assim, isso não é uma regra, tá, pessoal? Aqui são ideias, possibilidades para o mosaico de vocês. Então assim, se eu quiser fazer várias florzinhas e encher de florzinhas aqui, eu vou fazendo florzinhas e vou começando desde o cantinho aqui, ó. E vou colocando florzinhas e folhas, florzinhas e folhas, florzinhas e folhas, até preencher tudo, tá? Depois com o rejunte, todos os espacinhos que tiver, vai preencher. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Então, olha só. Aqui eu tô colando, tá? As florzinhas, é o mesmo processo da borda. Passa cola e cola com a parte lisa da pastilha pra cima, certo? E aí eu vou colocando, ó, colo folhinhas, né? Vou colando as folhinhas intercaladas aqui, tá? Eu já colei as florzinhas, tá? E as folhas. Então aqui eu coloquei uns 2 tons de verde. Se eu quisesse continuar com florzinha e folha, eu podia preencher até o final aqui e ele ia ficar todo com florzinha e folha, tá? O fundo, e fica muito bonito, tá? Aqui agora eu vou preencher com um fundo, tá? E o fundo pode ser a cor que eu quiser. Eu vou fazer esse tonzinho de verde mais claro aqui, tá? Mas vocês podem fazer de branco, de bege, tá? E sempre pensar assim, se eu tenho cores fortes ou, né, ou coloridos no desenho, eu jogo um fundo claro para realçar. Se for o contrário, se eu tenho coisas claras, eu posso jogar um fundo escuro para realçar, que fica bonito, tá? Olha lá, então,
Aqui eu tô já quase na metade do fundo, tá? E aí a cola, vocês podem ver, ó, o excesso de cola, não se preocupem que ela vai secar, tá? Vai ficar transparente. A única coisa que a gente tem que cuidar, ó, é que não pode ficar levantado, tá? As pecinhas. Então a gente sempre vai apalpando aqui para ver se tá tudo no nível, se não tem nenhuma peça levantada. Por quê? Porque quando a gente for rejuntar, se tiver algo levantado, na hora que a gente for passar o rejunte, solta a pecinha, tá? Dá pra arrumar, dá pra colocar a pecinha de volta, mas é tão bom quando não precisa colocar nenhuma pecinha, sabe, pra arrumar. Então, quanto melhor, e também porque daí a gente não machuca a mão, tá? Porque às vezes a gente, na hora de passar o rejunte, pode machucar, porque isso é pastilha de vidro, né? Então, é bom a gente tá sempre olhando se tá tudo certinho, tá bom? Agora tá tudo preenchido, ó, todos os espaços. E aí agora ele vai secar, tá? E só depois que secar que a gente rejunta, mas aí isso é uma outra aula. Então aqui, ó, ele tá assim, mas quando a gente rejuntar, vai preencher todos esses espacinhos aqui, ó, que aparece a madeira lá embaixo, tá? E aí ele realça bem e fica bem bonito, vocês vão ver só. Aí junto eu mandei no kit essa outra pecinha aqui que é um porta-chave, que vocês podem fazer nesse mesmo formato dessa peça aqui. Vocês podem fazer com flores, tá? Que fica bem legal. Ou também vocês podem só ir colocando pecinhas coloridas. São duas opções aí que vocês podem estar fazendo, tá bom?